Recebi hoje na caixinha do Instagram. A pergunta foi a seguinte: todo estudante de alemão acaba tendo que voltar atrás para repassar coisas de níveis anteriores? Então, essa foi a pergunta de hoje e eu quero passar para vocês hoje 5 comportamentos nocivos que te fazem voltar os níveis de alemão. Tudo beleza com vocês? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai começar no dia 19 de fevereiro de 2024. Se você não está inscrito, se inscreva, só digitando aí "quero", que eu vou te mandar o convite gratuito para as 3 aulas desse evento. E quem está no Instagram ou no Face, aliás, quem está no YouTube ou no Face, na descrição do vídeo tem um link para você se cadastrar no evento. Mas voltando aqui, pergunta que eu recebi hoje na caixinha do Instagram. Ravili, todo estudante de alemão tem que voltar atrás para repassar coisas de níveis anteriores? E aí eu vou trazer para vocês aqui 5 comportamentos nocivos que te fazem voltar os níveis de alemão. É claro que não é todo estudante que tem que ficar voltando eternamente em níveis anteriores para que seja independente no dia a dia. Mas uma parte sim, com certeza. E essa parte tem que voltar, uma parte das pessoas tem que voltar porque está tendo comportamentos nocivos que fazem com que a pessoa tenha que voltar. O primeiro comportamento nocivo é a falta de revisão. É a falta de revisão. E como é que você vai fazer essa revisão? Você estudou um tema hoje. Estudou gramática, estudou texto com áudio, estudou vocabulário. Então você ali estudou um tema de diversas formas, trabalhando compreensão auditiva, trabalhando leitura, escrita, fala, beleza. No dia seguinte, você vai começar os estudos do dia seguinte revisando o que você estudou no dia anterior. E olha só que interessante. A revisão que você faz logo no começo dos estudos, ela é sempre muito mais curta do que o primeiro contato com aquele conteúdo. Então, supondo que você estudou um tema gramatical hoje, que é o verbo werden. Então, em alemão tem o verbo werden, e esse verbo tem várias funções. Então, supondo que hoje você teve esse tema de entender como é que o verbo werden funciona, como é que ele é usado e etc. Aí você teve esse tema hoje. Entendeu o tema, fez exercício, os exemplos que foram dados são exemplos do dia a dia, e tudo redondo. Amanhã, por exemplo, antes de você entrar no novo tema, você tem que revisar o que você estudou hoje. E é isso que eu falei para vocês. A revisão ela é sempre muito mais curta, do ponto de vista da duração, do que o primeiro contato com aquele tema. Então, se você estudou werden hoje, amanhã você vai revisar. Se hoje você demorou 1 hora para entender o conteúdo, na revisão você consegue revisar em 10, 15 minutos. E a revisão é importante por causa de um negócio chamado de curva do esquecimento. Quando você tem um contato com o conteúdo agora, nos próximos minutos você já começa a esquecer esse conteúdo. Isso é um processo natural do cérebro. Você não comanda isso, né? Então, nos próximos minutos você já começa a esquecer daquele conteúdo. E aí você precisa, algumas horas depois, ou no máximo no dia seguinte, rever aquele conteúdo para que você já relembre de novo. E claro, o ideal é que você continue revisando durante um tempo, mas se você já pelo menos tivesse hábito de, bom, eu tive um conteúdo hoje e amanhã eu vou começar, antes de eu entrar no novo tema, eu vou revisar o conteúdo que eu estudei ontem. Já está ótimo. E aí a outra estratégia que você pode fazer é a seguinte: no final de semana, você vai pegar ali sábado ou domingo e revisar todo o conteúdo da semana. Beleza? Então, aí a Nova Brito falou que eu vi essa curva do esquecimento, muito bom. Exatamente. Eu falei numa das lives sobre isso, né? Aí você pesquisou. Exatamente. Então, se você não está revisando, esse é um comportamento nocivo que te faz voltar aos níveis de alemão eternamente. Um deles, né? Ao todo, eu vou passar para vocês 5 comportamentos nocivos que te fazem sempre voltar aos níveis de alemão. E é claro que você não quer fazer isso. Mas se você não está revisando, você está dando mole. Então, revisar todo santo dia você tem que fazer revisão. Antes de entrar no assunto novo, revisar o assunto que você viu no dia anterior. E no final de semana você revisa tudo que você trabalhou ao longo da semana. Segundo comportamento nocivo que te faz voltar aos níveis de alemão: estudo quebrado. Essa aqui provavelmente a maioria deve fazer.
você chega no final do ano e fala o seguinte: vou fazer uma pausa porque é Natal. Vou fazer uma pausa no período do Natal e do Réveillon porque ninguém merece. Aí você usa a frase ninguém merece. E aí você está simplesmente dando um tiro no seu pé. Porque o seu cérebro não quer saber de ninguém merece. O mundo não te deve nada. As coisas vão continuar acontecendo, o cérebro vai continuar trabalhando como ele trabalha, independentemente de como você acha que a vida deve ser vivida. Ravine, mas que radicalismo? Como assim no feriado eu vou ter que estudar? No final de semana? No Réveillon? No Carnaval? Nas férias? O ano começa depois do Carnaval. Se você continuar tendo essa crença, você não está estudando alemão de uma forma eficiente, você vai ter que ficar voltando eternamente para rever níveis anteriores. Então, alemão é banho. Estudar alemão é banho. Se você não tomar banho, você não fede? Alemão é a mesma coisa. Se ficar sem estudar, começa a esquecer, começa a rolar insegurança. E eu vou contar um relato para você. São dezenas de relatos, mas um relato que aconteceu recentemente. Estava com uma pessoa, a pessoa ficou um mês, ou até um pouco mais do que isso, sem contato com o idioma. Quando eu pedi para a pessoa ler o texto, antes a pronúncia da pessoa estava maravilhosa. Estudou pronúncia, tudo bonitinho. Depois eu pedi para a pessoa ler um texto, ela leu o texto com a pronúncia ruim, pior do que estava há um mês e meio atrás. Eu falei, caramba, sua pronúncia piorou. Se nesse intervalo aí de um mês e meio, você estudou, você se dedicou? Não fiz nada. Final de ano, eu viajei, não sei o que, não peguei no livro. Eu falei, sua pronúncia piorou. Ou seja, a pessoa tem que voltar para rever o conteúdo de pronúncia, porque eu estava perguntando ali os padrões de pronúncia, não lembro mais. E também não lembro. Esse eu acho que eu lembro. Ah, então fala, errava, tal. Ou seja, é uma perda de tempo. É muito melhor você pegar, separar uma fase da sua vida e ir para cima com frequência todo dia da maneira correta, do que você ficar nessa malemolência, nessa coisa de, não, vou fazer alemão 2 vezes por semana, vou estudar no meio da semana aqui 3, 4 vezes por semana e já tá bom demais. Não tá bom demais, esse comportamento é para quem tá estudando por hobby. É quem gosta do idioma e não tem um prazo específico, ela pode continuar estudando 10 anos alemão, que tá gostosinho, é hobby, tá aprendendo uma coisa ali, outra aqui e tudo mais. No seu caso, se você tem necessidade de aprender o idioma para ter uma vida melhor num país que fala alemão, melhorar o currículo, melhorar o emprego, fazer amizade, cuidar melhor do filho porque está na escola, conversar com os professores, entrar, conversar com o médico, etc., o seu caso é diferente. Você tem que reservar um tempo da sua vida e encarar a coisa de maneira séria. Não tem esse papo de domingão eu vou ficar de boa. Sabadão ficar de boa. Quem estuda demais fica doido. Porque tem gente que acredita nisso, Quem estuda demais fica doido. Não tem nada disso. Então você vai se dedicar, porque esse estudo quebrado é um comportamento nocivo que te faz voltar aos níveis de alemão. Quanto mais frequência você tiver, quanto mais consistência você tiver, mais seu cérebro vai se acostumar com o idioma alemão. Porque o idioma alemão, para a gente que fala português, é muito difícil da gente se acostumar. Não é que alemão é difícil. Português também é difícil pra caramba. Gramática em português, meu Deus do céu. A gente fala muito coloquialismo, expressão idiomática, muita gíria o tempo inteiro. Português não é fácil. Então, mas é fácil pra gente, beleza. No caso do alemão, é um idioma muito diferente do português. E pra gente se acostumar com o idioma alemão, a gente precisa muito desse contato. Quanto menos contato você tiver, mais ele é estranho. Mas ele é nada a ver, porque esse verbo tá lá no final e você fica, poxa, o que é que significa Ich werde krank? Que diacho é isso? E aí você fica ali se batendo, tentando entender, mas se você tiver contato com o idioma, você, Ich werde krank, significa tô ficando doente. Percebe? Então, você vai aí naquela coisa de pegar o idioma ali, com frequência você vai se acostumando, Beleza? Então, terceiro comportamento que é nocivo e que te faz voltar os níveis de alemão. Terceiro comportamento, falta de monitoramento. O que é isso? Quando você está se dedicando, você começa a perceber aquilo que é desafiador para você. Você começa a perceber, caramba, toda vez que eu vou falar essa palavra, eu sinto uma dificuldade danada para falar essa palavra. E já percebeu que às vezes o teu colega, aquilo que ele está errando, você não erra. Ele erra um negócio que você fala, caramba, isso que você costuma errar, eu não erro, velho. Para mim é fácil. Só que aquilo que você costuma errar,
ele não erra, por exemplo. Já percebeu isso? Isso é uma prova cabal de que existem erros que são muito erros nossos, né? Um erro de pronúncia, uma dúvida em relação à palavra, eu vou usar Wellen ou Auswählen, né? Tem essas dúvidas assim. Nossa, eu sempre confundo vermissen com verpassen e tal. Às vezes uma outra pessoa nem confunde isso, mas você confunde, porque isso é uma carência sua, uma dificuldade sua. E aí você precisa monitorar as suas deficiências, né, em relação ao idioma, que é alguma coisa envolvendo pronúncia, algum tema gramatical específico, vocabulário que você costuma esquecer, verbos que você costuma confundir, ou palavras que você costuma confundir. Poxa, genau stimmt. E aí você fica confundindo isso o tempo inteiro. Então, é muito importante que você reserve um tempo para sempre preencher uma lacuna que você tenha. Porque essas lacunas que você vai acumulando te dá uma insegurança miserável na hora de você usar o idioma. Mas quando você vai preenchendo as lacunas que você tem, aí a segurança vai aumentando. Vai só aumentando porque você está realmente atacando os pontos fracos ali que você tem e não João tem, ou Pedro ou Maria tem. São os pontos fracos que você tem. Então, essa falta de monitoramento é um comportamento nocivo que te faz voltar em níveis anteriores. Acontece muito com curso intensivo de alemão, que inclusive eu fiz e até hoje eu me arrependo. Curso intensivo de alemão. Quase todo dia um tema gramatical novo. E aí você fica ali tendo vários temas, várias lacunas, sem entender direito a cada um dos temas. O tempo vai passando e você fala, caramba, eu fiz 3 meses de curso, agora me pergunte se eu sei usar os temas que eu estudei. Não sabe usar quase nenhum tema que estudou. Gastou um dinheiro miserável, investiu tempo e não foi eficiente. Entende? Além disso, não aplicou técnicas e estratégias para você conseguir estudar de forma eficiente. Bora para o quarto comportamento nocivo que te faz voltar de nível, frequentemente te faz voltar de nível, é o seguinte: estudo incompleto. O que é estudo incompleto? É o que a maioria está fazendo o tempo inteiro. E tá tudo errado com isso. Tá tudo errado. O que é que a maioria faz? Limpei a mesa e tirei os livros daqui, mas eu peguei uma gramática. O que é que a maioria faz? Tem uma gramática, ou um livro da escola, tem um capítulo lá e tem os exercícios para fazer. A professora, o professor passa o tema e a pessoa vai fazer o exercício de gramática. Entra dias, né, todo dia ali, no meio da semana, a pessoa está fazendo exercício de gramática. Aí não está trabalhando, por exemplo, compreensão auditiva todos os dias, e todo dia você tem que trabalhar compreensão auditiva. Ravila, eu tô sim, porque a professora está falando alemão e eu tô ouvindo em alemão. O que ela está falando em alemão é uma explicação gramatical daquele conteúdo, não é alemão do dia a dia. Primeiro que ela não está usando gíria, não está usando expressão coloquial. Segundo que ela está falando palavras como substantivo, advérbio, preposição, segunda, terceira posição. Essas coisas, as pessoas não estão falando disso no dia a dia. Nenhum nativo chega para você e fala assim, e aí advérbio, como é que você tá? E o substantivo? Ninguém fica falando isso. As pessoas estão falando de outras coisas, da rotina, né, que está sentindo. A sua professora ou professor não chega na sala de aula e fala, gente, ontem eu briguei com meu marido, deu um mó BO, né, meu marido me xingou, eu tive que chamar a polícia. Tô exagerando aqui, mas não vai falar de coisa pessoal com você. Agora, uma amiga vai falar de coisa pessoal com você. Uma professora ou professor não vai chegar para você e contar uma história da vida dela. Não vai chegar para você e perguntar, fulano, o que é que você tá achando de morar na Alemanha? Vamos bater um papo. Como é que é no Brasil? Já fui no Brasil uma vez e era assim, assim, assado. Como é que foi no médico, sua consulta médica lá? Me fala aí. Então, eu fui no médico, tava com uma dor de barriga, sei lá, tava com dor de cabeça, dor na garganta. E eu fui no médico, o médico passou um remédio lá pra mim que não funcionou. Eu tive que voltar no médico para pedir uma outra receita que não sei o quê. O professor não tá falando nada disso com você. O que é que o professor tá fazendo? Passando conteúdo em alemão. Aí você pensa, isso aqui é minha compreensão. É o que eu achava, inclusive é o que eu achava. Eu tava na aula, eu falei, não, eu vou fazer aula com brasileiro? Vou fazer aula com brasileiro, eu vou fazer aula com nativo. Era o que eu pensava há 7 anos atrás. E aí eu fui fazer aula com nativo, no curso tradicional. E aí hoje eu entendo que é uma grande burrada. Por que eu entendi o professor na sala de aula? Boa parte ali do que ele estava falando. Eu entendi assim, o que ele estava falando, mas não é que eu entendi o significado das frases em alemão, né, da gramática em si.
Mas muita coisa ali eu entendia o que, que ele estava falando ou querendo dizer. E por que, que no dia a dia eu não entendia? Por causa disso que eu falei para vocês. Porque ele está falando, ele está explicando o conteúdo em alemão. E no dia a dia as pessoas não estão te dando aula de alemão, elas não estão te explicando um conteúdo. Beleza? Tem gente que solicitou aqui entrar no ao. Então, o estudo incompleto é isso, é você focar só, por exemplo, em gramática. Se você está fazendo isso, está errado, tá? Ravilha, é para não estudar gramática? Não, não, é para você estudar gramática, mas é para você implementar, acrescentar outros aspectos aí. Lembre de uma coisa, você tem que trabalhar compreensão auditiva, o ouvido. Você tem que trabalhar sua leitura, você tem que trabalhar sua fala, sua pronúncia, e você tem que trabalhar sua escrita. Se você está só nas gramáticas ali, preenchendo lacuna, montando frasezinhas ali de gramática, tá errado. Seu estudo está completamente ineficiente. Completamente. Existe uma variedade de recursos que você pode utilizar. Passei para vocês aqui em várias lives. Não custa nada passar de novo. Então, ó, para você trabalhar a compreensão auditiva e leitura, inclusive pronúncia também, porque você pode ler e reler em voz alta, eu vou passar esse site aqui para vocês. Ó. www.nachrichtenleicht. Já indiquei esse site para vocês várias vezes ao longo dos meses. Vou até fixar aí. Ó. O primeiro site que eu vou indicar é esse aí. Que site é esse? É um site de notícia. E aí é um site escrito numa linguagem mais simples e tem um áudio de cada notícia. As notícias são curtas também. Você pode entrar todo dia e estudar um texto e um áudio desse site aí. Todo santo dia. Sábado, domingo, aniversário da mãe, feriado, Réveillon, Natal, não sei o que, Páscoa, Carnaval, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Se você quiser melhorar seu alemão significativamente. E você vai entrar nesse site todo dia. Todo dia, exercício de gramática. Todo dia, vídeo em alemão. Mas não é vídeo explicando a língua alemã. É um vídeo de alguma coisa que você gosta. Você gosta de culinária? Encontre algum cozinheiro alemã no YouTube falando de culinária. Você gosta, por exemplo, de, sei lá, filme de terror? Ou serial killer, coisa assim? Vai ter gente narrando história de criminosos, etc. Você pode consumir esse tipo de conteúdo. Você gosta de alimentação? Você é vegetariano ou então segue uma dieta específica, gosta desse tipo de tema, adora em português? Veja em alemão, tem um monte de vídeo assim lá no YouTube e tudo mais. Então, Ravine, mas é muita coisa para fazer. Não, você vai tirar 5, 10 minutos para cada coisa, por exemplo. Veja um vídeo de 5 minutos. Ah, mas o vídeo tem 20. Separa, 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois, 5 depois. O texto com áudio, Ravine, não, os áudios são curtos. 2 minutos, 1 minuto e meio, no máximo 3 minutos, mas é sempre curtinho assim. Então não tem para onde, né? Entende? Não tem para onde fugir. Se você quiser, você vai fazer acontecer da maneira correta, percebe? Agora para com esse lance de estudo incompleto, porque o estudo incompleto é um comportamento nocivo que te faz voltar aos níveis de alemão. Quinto, lembrando de fazer um convite para quem está ao vivo aí, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a gente começa o nosso evento Independência no Alemão. É um evento online gratuito, com 3 aulas para quem quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. Se você não se inscreveu ainda, é só digitar quero que eu te mando o convite gratuito agora, por direct. E quem está vendo aqui no YouTube ou no Face, o link para se inscrever está na descrição do vídeo. Quinto comportamento nocivo que te faz voltar os níveis de alemão. Sabe qual é o quinto comportamento nocivo? Não definir metas realistas. Você faz o seguinte, você joga sua meta lá em cima, muito lá em cima, e aí você não dá conta, você está o tempo inteiro pensando nessa meta. Todo dia que você está estudando, você só pensa na meta final, no resultado final. Só que o resultado final que você colocou para você mesma ou para você mesmo está muito longe. Está muito longe. E aí você fica, caramba, ai meu Deus, para eu chegar nessa meta tudo tá tão longe, eu estudo, estudo, estudo e não cheguei ainda onde eu quero chegar, né? Vamos supor que você coloque a meta de passar na prova do C1. Você colocou essa meta para você. Não, a minha meta é passar na prova do C1. Gente, isso dá um peso.
Isso te dá um peso absurdo, porque o C1 está distante, principalmente se você está mais no início. Então, se o C1 está distante, a primeira pergunta é: você precisa realmente do certificado de C1? Para que você precisa desse pedaço de papel? Na maioria das vezes você não vai precisar, porque para a maioria das coisas aqui você B1 ou B2 já é suficiente. Em alguns casos bem específicos, você vai ter que ter o C1. No geral, B2 já vai te ajudar para a maioria das coisas, e o B1 vai te ajudar também para algumas coisas, inclusive para você obter a cidadania. Mas voltando, se você colocar uma meta muito alta, isso vai te desestimular, porque você vai estudar alemão, se dedicar e tudo mais, e você vai perceber que você está tão distante da sua meta que você vai entender que o que você está fazendo não está ajudando tanto, que vai demorar demais e que não vale a pena todo esse esforço. Então é muito melhor você pensar em meta de comportamento. A meta de comportamento ela é muito melhor do que esse foco no resultado final. O que é meta de comportamento? É o que você consegue, é, como é que faltou a palavra aqui em português? Você consegue não gerenciar, dominar, ter poder sobre, né? Você consegue influenciar exatamente a sua meta de comportamento. Porque o comportamento você decide. Você decide se você vai acordar mais cedo ou mais tarde. Você decide se você vai comer chocolate ou não. Você decide se você vai para academia ou não. Você decide se você vai estudar alemão ou não. Né? Você consegue decidir aquilo. Você decide se você vai ficar no Instagram ou estudar alemão. Então, é muito importante que você defina metas de comportamento. E aí, ao mesmo tempo em que você define essas metas de comportamento, você vai pensar o seguinte: cara, eu defini minhas metas de comportamento, eu comecei a respeitar. Eu estou melhor do que ontem, então é sempre você comparar. Não consigo abrir o site, deixa eu ver se eu digitei certo. Nachrichtenleicht.de. Tá certo. Deixa eu ver se é .com.de, mas é .de mesmo, quer ver, quase certeza. Nachrichtenleicht.de. Exatamente, tá certinho o site. Você não consegue acessar porque eu não sei. Você está falando de qual site? O site que eu fixei aqui ou outra coisa? Mas enfim, voltando. Então você define as metas de comportamento e você vai começar a seguir aqueles comportamentos ali que você definiu para si, que são as coisas que eu te falei hoje aqui, né, que você pode implementar, colocar na sua rotina, e você vai se comparar, você vai comparar com o seu eu anterior, o seu eu do dia anterior. Eu estou um pouco melhor do que ontem? Eu estou um pouco melhor do que anteontem? E aí você continua né, fazendo uma comparação com você mesma. Não é legal você ficar se comparando com os outros. Eu vou falar, existem prós e contras, eu vou falar quando é legal e quando não é. É legal você se espelhar em alguém, não se comparar, mas se espelhar em alguém e pensar assim, onde aquela pessoa está, eu quero chegar naquele nível ali. E sem inveja, você sabe que você é capaz, você olha para aquela pessoa e fala, eu quero chegar naquele nível e eu vou alcançar. Você, inclusive, pode, se for uma pessoa que você conhece, ô fulano, como é que você chegou nesse nível? O que é que você fez? Deixou de fazer e tal. E a pessoa eventualmente pode te aconselhar e etc. Que é na verdade o que eu já faço com vocês aqui. Mas pode ser que você tenha alguma outra pessoa e tal. E aí você chega para a pessoa, fala isso, conversa com ela. Se você não for um conhecido ou conhecida, você só mentaliza: eu quero chegar nesse nível aqui e tal. E você corre atrás. Mas não é no sentido de é, ficar se comparando assim, fulano tá melhor do que eu e mora aqui há 5, sei lá, supondo que você mora aqui há um ano e tem uma colega sua que chegou na mesma época que você. Antes ela não sabia alemão e você também não sabia alemão antes. E aí você começa a se comparar com essa pessoa. Você percebe que ela tá deslanchando e você não. E aí você começa a ficar agoniada. Porque você fala, caramba, como é que ela tá deslanchando desse jeito e eu não? Será que eu sou burra? Será que eu não tenho capacidade de aprender alemão e etc? Só que você não conhece o histórico da pessoa. Ela pode ter um histórico aí relacionado a idioma, ela já sabe outros idiomas. Ravi, não, eu conheço ela, não sabe outro idioma. Tá, ela tem um pouco mais de facilidade porque ela gosta muito de ler. Sempre gostou muito de ler e ela tem uma curiosidade muito grande em relação a idiomas, que quando ela pega para estudar ali,
é gostoso para ela estudar e para você não é, por exemplo, entende? Então, como para ela é mais gostoso e ela não tá naquele sofrimento de ficar contestando o tempo inteiro o idioma, de ficar reclamando que, nossa, alemão, por que que alemão é desse jeito? Português é muito mais fácil. Nossa, por que que eles fazem isso? Não sei o quê. Quando você faz isso, você perde muita energia e tempo. Toda essa energia, ela pode ser direcionada para o estudo. Em vez de você ficar 5, 10 minutos reclamando e minando sua energia, você pode olhar o idioma alemão com mais curiosidade. Caramba, que tema é esse? Deixa eu ver. O que é que isso pode me ajudar no dia a dia? Como é que eu posso linkar esse tema gramatical com algo prático? E aí, despertando essa curiosidade, você consegue estudar com muito mais leveza. Percebe? Então, para de se comparar com outras pessoas. Você pode sim analisar a situação e tentar ser racional e perguntar para a pessoa: Ô fulano, eu percebo que a gente chegou aqui na mesma época, eu percebo que você, eu te admiro, eu vejo que você está deslanchando assim. Você pode me dar uns conselhos? O que é que você tem feito? Me conta um pouquinho da sua história em relação ao idioma alemão, a- aos idiomas de uma maneira geral. Você sempre teve curiosidade e tal. Aí você vai saber melhor. Entende? Agora, você começar a criar a ilusão de que é menos capaz porque uma outra pessoa está mais acelerada, é um vacilo seu. Você não é menos capaz. Talvez você esteja fazendo menos do que a pessoa. Enquanto a pessoa está fazendo o que tem que ser feito, está seguindo a metodologia eficiente, você está dando bobeira, deixando o tempo passar, você está vendo no Instagram ali 2 horas, no TikTok, não sei aonde, e isso está te prejudicando absurdamente. Então, tem que ter essa consciência. Eu quero abrir para vocês aqui um documento que eu tenho dos princípios que regem o aprendizado de alemão. São regras que você tem que seguir, que tem que ter em mente para você conduzir um estudo eficiente. Eu vou abrir aqui e não vou conseguir trabalhar todos, porque são 20 no total, mas eu vou pegar os principais aqui, só para a gente. Vamos lá, só para a gente continuar a nossa live. Princípios do aprendizado de alemão. Vamos lá. Abrir aqui, vamos trabalhar alguns aqui, ó. Um deles tem a ver com o tema de hoje, né? Tem a ver com os conselhos que eu passei para vocês hoje. Imersão. Imersão tem a ver com imergir, né? Imagine, sei lá, imagine uma piscina, você pula dentro da água. Brrr. Você está imersa, né? Tá ali, tem água ao seu redor. Então, imersão é isso, é você estar imersa dentro do idioma. Imersão é quanto mais contato com o idioma, mais ele se torna familiar para você e mais rápido você aprende. Então, morar num país de língua alemã não significa necessariamente que você está imersa ou imerso. Você pode muito bem morar aqui e ficar o tempo inteiro dentro de casa e quase nunca escuta alemão. Só escuta uma coisinha ou outra quando vai no supermercado, mas isso é insuficiente. E você está sempre fugindo, etc. Morar aqui não significa que você está imersa, né? Não significa, automaticamente. Você está imersa quando você consome bastante conteúdo em alemão e tenta falar, usar o idioma e tudo mais. Uma outra coisa é entenda os sons antes de falar, aprenda a ler antes de escrever. Isso é importante. Seja curioso ou curiosa e não brigue com o idioma. O que mais eu vejo é o que eu falei para vocês agora há pouco. A pessoa fica brigando com o idioma alemão, fica minando a energia dela. É importante que você respeite o idioma como ele é. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, ó, pegar aqui, ó, Edu que acabou de entrar. Ô Edu, o que é que significa putz grila em português? Provavelmente o Edu vai falar assim para mim, não tenho nem ideia. Ah, eu vou chegar pro Edu e falar assim, você já falou isso em português? Talvez ele fale, já falei, já ouvi várias vezes. Mas eu não sei o que é putz grila. Ai, meu Deus, tá engraçado, mas vamos lá. Por que que o Edu não sabe? Porque o Edu ouviu tantas vezes e estava no contexto e entendeu que aquilo, entendeu o sentido daquilo e se reproduziu como um papagaio. Você pode fazer a mesma coisa com o alemão. Amanhã vai entrar um vídeo curto meu, porque tem muita gente que não sabe como é que fala depende em alemão, né? Tem muita gente que tem dúvida. Como é que fala depende em alemão? Como é que fala depende em alemão? E o que é que as pessoas querem? Querem que seja igual ao português, querem que alemão seja uma palavrinha também. Nossa, em alemão é isso tudo? Que negócio estranho, não consegui entender. Repete, e a gramática disso? Esquece a gramática disso. Quer aprender rápido? Fala só assim, ó. Kommt drauf an. Pronto, depende, está resolvido. Ou seja, em um segundo eu te passei a frase.
Vou escrever para você e vou repetir. Kommt drauf. Vai entrar no vídeo de amanhã, mas estou antecipando aqui. Olha aí, ó. Vou fixar para vocês. A letra T não precisa pronunciar. A letra T aí do verbo, kommt, não precisa pronunciar. Fala só assim, ó. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Depende. É isso que você vai falar. Não, Ravile, mas eu aprendi que é es kommt darauf an ou das kommt darauf an. Muito quadradão. Não precisa falar das, es. Resume. Kommt drauf an. Depende. Esse depende isolado, né? Que aí a pessoa fala alguma coisa assim, chega pra você e fala assim: e aí, você vai trabalhar até que horas amanhã? E aí você não sabe, porque depende do movimento, sei lá o que, aí você kommt drauf an. Depende. Tá resolvido. Ah, Vini, mas eu sei que tem também es hängt davon ab, eu sei que tem je nachdem, blá blá blá. Beleza, tem outras opções. Pega essa aqui, já te ajudei, já tá tranquilo. Como é que fala depende em alemão? Kommt drauf an. E repete igual um papagaio. Não precisa entrar na paranoia, né? Realmente, respeite o idioma como ele é. É claro que eu não estou dizendo que a gramática não é importante. A gramática é importante, sim. Mas cuidado com a paranoia, né? Só vou falar se eu entender a gramática. Não, não esquece. Você consegue falar. Como é que você aprendeu Vigetes? No dia que você aprendeu a falar Vigetes, você não aprendeu a gramática de Vigetes. Vigetes dia. Você não aprendeu a gramática disso. Você aprendeu, Vigetes é como vai, né? Ah, tá bom. Né? Vigetes dia. Você aprendeu aquilo, a frase em si, entendeu o sentido e reproduziu. Você não aprendeu a gramática disso, percebe? Você tem como usar essas estratégias. Uma outra coisa relacionada ao aprendizado de idiomas. Erro é oportunidade. Erro é oportunidade. A gente está o tempo inteiro com medo de errar. Não quero errar, não quero errar, por isso que eu travo, porque eu não quero errar. Você tem que errar, você vai errar. Quanto mais você errar, melhor. Quanto mais Raviro, como é que você fala um absurdo desse? Quanto mais eu errar, melhor. Que loucura é essa? Quanto mais você errar, mais você vai fixar e que venham novos erros. Porque se novos erros, você está cometendo novos erros, significa que você está cometendo menos erros antigos. E você está só aprendendo cada vez mais e mais e mais e mais. É muito interessante, porque olha só, não vai ser difícil desenhar isso só funciona bem na minha mente. Não, não vai ser difícil desenhar isso agora, mas vamos continuar. Uma outra coisa, module um ambiente. Um outro princípio aqui. Module um ambiente. O que é modular um ambiente? Com quem é que você está andando? O que é que você está ouvindo? O que é que você está consumindo? Está consumindo só comédia? Está vendo só besteira? Ou você está ouvindo e vendo sobre produtividade? Sobre como estudar melhor? Sobre como acelerar seus resultados? Como dormir melhor? Ouvindo conteúdo em alemão? Modulando o ambiente no sentido de criar um ambiente favorável à sua evolução. E modular o ambiente não é só relacionado a pessoas, não, é relacionado a tudo que você imaginar. É o quarto que você está, onde você estuda, é organizado, te dá uma tranquilidade ali, você fala, nossa, até relaxo minha mente quando eu entro aqui, tudo organizadinho, tal, consigo me concentrar. O celular fica tocando toda hora, notificação. Desativa de notificação no celular. Pega o celular, coloca em outro cômodo. Tem estudos que comprovaram isso, é porque eu não sei de cor, não decorei, mas eu sei que tem estudos por causa dos neurocientistas que eu sigo na internet. Tem estudos que comprovaram que quando você estuda com o celular no mesmo cômodo, você tem um certo nível de desconcentração. Quando você pega o celular e coloca em outro cômodo e ainda desliga, você consegue aumentar o seu nível de concentração daquilo que você está estudando. Olha que massa. E aí, você vendo isso, o que é que você tem que fazer? Vou aplicar isso aí. Toda, 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 todo conselho que você pegar, que você sabe que vai melhorar a sua produtividade, você vai evoluir melhor, aplique. Não precisa aplicar tudo de uma vez só, não. Porque também você vai enlouquecer. Porque para a gente mudar de hábito, você pega uma coisinha, começa a implementar, né? Vai ser um pouquinho difícil implementar aquilo, mas você vai acostumou. Aí depois você vai pega um outro novo hábito, implementa, tac, 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 aí acostumou. E aí você vai indo, né? Eu ia falar langsam.
gradativamente você vai pegar ali um novo hábito benéfico para sua vida, coloca em prática e vai. Agora, voltando para o alemão aqui, modular o ambiente é isso. É com quem você está andando também. Você está andando só com brasileiro e brasileira no final de semana, ou com estrangeiro, bebendo pra caralho, zoando, ou ainda que você não beba, mas só fala tudo, menos alemão. Tá dando mole. Porque você está no país de língua alemã e você poderia muito bem falar alemão ali, inclusive nos momentos de lazer. Poxa, um dia ou outro você quer sair e falar em português para relaxar a mente, beleza. Agora, todo final de semana, sábado e domingo, é só português, não sai nada de alemão, não pega no livro, é só português. Tá dando vacilo, tá vacilando. Uma outra coisa que você tem que entender: aprender alemão não é uma corrida de 100 metros. O que significa isso? Muita gente fala assim, Ravili, eu quero aprender alemão rápido. Eu falei, tá. Se você falasse, eu quero aprender alemão mais rápido, aí seria massa, porque melhorou, né? Mais rápido é possível. Mais rápido do que um outro método, mais rápido do que um curso tradicional. Beleza, dá para falar mais rápido. Quero aprender alemão rápido. O que é rápido para você? Não quero aprender alemão? Primeiro, o que é aprender alemão para você? Ser fluente? Ser fluente em 6 meses. Esquece, esquece, não tem como. Ravili, não, eu quero aprender rápido, sabe por quê? Tem 7 anos que eu moro aqui e eu só fiz até o A2, aí fiquei parando, voltando, agora eu já não aguento mais, eu preciso resolver isso logo na minha vida, tem que ser rápido. Então, peraí, então você só deu vacilo ao longo desses 7 anos e agora você quer uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Agora tem metodologia que vai acelerar teus resultados com base no que você está buscando. O que é que você está buscando? Passar numa prova. Busque metodologia que vai te ajudar a passar na prova. O que é que você está buscando? Ser independente no dia a dia, resolver minhas coisas, conseguir falar e tal, gírias, expressões. Mesmo cometendo erros, eu quero me sentir mais conectado ou conectada. Tem metodologia para isso, que é o método ADD. Então é você analisar o que é que você está buscando, escolher o método para o que você está buscando e entender que não é uma corrida de 100 metros, vai exigir consistência da sua parte. E como eu falo sempre com vocês, não tem a ver com intensidade. Não é, vou estudar 4 horas por dia. Você vai acabar morrendo na praia se você não for uma pessoa que tem esse hábito. Imagine só uma pessoa que a vida inteira nunca gostou de estudar. Nunca leu uma literatura, nunca leu um livro, ou quando leu um por ano. Não tem esse hábito a pessoa. Vou estudar alemão 4 horas por dia e tal. Vai morrer na praia. Vai dar 2, 3 semanas, não vai aguentar mais, vai estar explodindo. Nossa, não estou aguentando mais e tal. Aí acha que se reduzir foi uma derrota. Aí para. Gente, isso é uma loucura. E eu, inclusive, olha só que louco, eu tava assim com a academia. Eu vou dar um exemplo com vocês e a gente volta pro alemão. Olha só que coisa interessante. Eu tava malhando próximo à minha casa. Olha a minha cabeça me sabotando, minha cabeça me sabotando. Tava malhando próximo à minha casa. E eu pensei assim, não, se eu for pra academia, eu tenho que ter 2 horas para ir pra academia, porque, né, 2 horas no sentido assim, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, sobrou uma hora e meia é ali malhando, fazendo um cardio depois e tal. Eu tenho que ter 2 horas. Só que tinha dia que tinha 1 hora só. Então, meia hora para ir e voltar, sobrava meia hora. Aí eu pensava assim, aí tinha dia que eu não ia, porque só tinha 1 hora. Eu pensava assim, não, 1 hora só, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E aí, sei lá, depois de algum tempo eu me toquei. Sabe quando cai uma ficha assim que você fala, meu Deus do céu? Eu falei assim, cara, que loucura. Eu coloquei um ideal de que tem que ser 2 horas quando eu for pra academia. Por que não pode ser meia hora? Se for pra academia e ficar meia hora na esteira ou na bicicleta, eu fiz alguma coisa. Foi melhor do que não ter ido. Saca? Então, assim, você pode fazer a mesma coisa com o alemão. Esquece de colocar uma meta alta e que você continua, né, realmente respeitando essa meta. No dia que você pensa, não vou conseguir estudar 2 horas, então amanhã eu retomo, porque hoje estou apertada, estou apertado. 15 minutos, meia hora hoje. Porque senão você vai dar mole, você vai ficar adiando e na autossabotagem. A autossabotagem é a pior merda que tem. Por quê? Principalmente aquelas inconscientes, você não está nem se ligando que você tá se sabotando, você nem tá percebendo, né? Então é isso. Outra coisa que é muito importante é que agora um insight maravilhoso. Esse insight aqui é muito bom. Esse insight é muito bom. Quando você fala alemão,
O que é que muita gente sente quando fala alemão? A maior reclamação é eu travo, travamento, né? Quando eu vou falar alemão, travo pra caramba na hora de falar. Aí uma vez eu perguntei pro pessoal, numa enquete, você trava por falta de vocabulário, por nervosismo, por má pronúncia ou todas as opções? A maioria colocou falta de vocabulário. Aí eu achei interessante, né? Eu falei, caramba, falta de vocabulário. Então a pessoa ela quer falar e falta a palavra que ela está buscando, ou falta a frase que ela está querendo falar. Mas olha só que interessante, quando você tem algo a falar, normalmente você tem mais de uma opção. Você tem ali pelo menos três opções. Você quer falar uma coisa, dê um pouquinho de volta. Use outras palavras, use um outro verbo. Né? Você pode falar de uma forma, não é... Você fala assim, não, mas é porque eu queria usar o verbo gefallen. Usa o verbo mögen, que é o verbo gostar, né? Então, sei lá, vamos supor que você está recebendo a massagem. Você está ali recebendo a massagem de uma pessoa e tal. E a pessoa vai e ela tá dando massagem agora numa área que você, porra, que deu aquele relaxamento ali, que tá gostoso pra caramba e tal. Aí você quer falar assim, eu gosto disso, né? Tô gostando disso. Você, aí você vai usar o verbo gefallen, por exemplo, né? Que tem uma construção ali que pede dativo e tal. É uma construção um pouquinho menos intuitiva para quem é brasileiro. Aí você fala, peraí. Aí você fala, ich gefalle das. Aí você começa a dar um nó na cabeça, começa a pensar, peraí, dativo. Não, mas a pessoa que fica no dativo, então é Mia. Não é ich, é Mia. Então, Mia gefalle das. Aí você entra na paranoia. Se você tiver o conteúdo ali na sua mente, você vai acabar acertando. Mas peraí. Não, mas então é Mia. Mas Mia nunca conjuga verbo. Então, mas quem que vai conjugar o verbo então? Ah, é a palavra das. Então, peraí. Mia gefällt. Mas é gefällt? Tem esse A umlaut aqui ou não tem? Mas peraí. Não, acho que tem sim. Mia gefällt das. Será que tá certo? Não sei o quê. Ou seja, um tempão para falar que tô gostando disso. O que é que eu te aconselho a fazer? Você tem que ser flexível. Quer falar um negócio? Peraí, eu vou usar o verbo que fale. Não, não acho que não dá. Como é que eu posso falar isso de uma maneira diferente? Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Eu gosto disso. Já usou um outro verbo que é mais intuitivo para quem é brasileiro. Eu gosto disso. Ich mag das. Percebe? Então, você tem que ter essa flexibilidade para você conseguir se comunicar. Se você ficar ali, não, tem que ser o que eu pensei, né? Então, aluno tem muito disso, né? Ô, Vili, como é que eu falo tal coisa? Tá, tenta formular de outra forma. Às vezes a pessoa sabe formular de outra forma, mas ela tá na pirraça e só quer aquilo, beleza? Ich wohne in Deutschland, ich komme aus Brasilien, ich wollte jemanden kennen, damit ich besser lernen kann. Tem que corrigir algumas coisinhas aí, mas ich wohne in Deutschland, vírgula, o ponto, ich komme aus Brasilien und wollte jemanden kennenlernen, vírgula, damit ich besser lernen kann. Tá quase certo, só uma coisinha ou outra aí. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui. Então, quando você estiver falando português, tem uma outra estratégia também. Português não, desculpa, alemão. Quando você estiver falando alemão, tem a estratégia de você ser flexível. Flexível não. De você, exatamente, ser flexível e pensar em outras formas de dizer a mesma coisa. Agora tem uma outra estratégia que isso aqui não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Essa aqui. Essa aqui eu acho que foi eu que inventei. Mas vamos lá. Quando você estiver falando em alemão, imagine que você é uma criança de 4 anos de idade. Você é uma criança de 4 anos de idade. Você é uma brasileirinha de 4 anos de idade ou um brasileirinho de 4 anos de idade. A vida, que diacho você está falando aí? Que bruxaria é essa aí? Vamos lá. Imagine que você é uma criança de 4 anos de idade. Quando você estiver falando em alemão, você vai simplificar, porque durante um tempo, durante vários meses, você pensa em português para depois falar em alemão, correto? O que é que você vai fazer? Simplificar o português na sua cabeça, deixar um português de uma criança de 4 anos, para só então falar em alemão aquele conteúdo. Porque olha só, você é fluente em português. E aí, como você pensa livremente em português no nível avançado, aí você pensa livremente em português
e quer falar aquilo em alemão. Vai travar tudo. Vai travar tudo. Porque você ainda não chegou naquele nível em alemão. O que você tem que fazer? Pera, eu estou pensando livremente em português. Eu tenho que relaxar, entender que cada frase que eu pensar em português vai ser uma nova frase em alemão também. Então eu tenho que relaxar. Eu sou agora uma criança de 4 anos de idade que quer falar uma necessidade, um desejo, e eu vou simplificar o alemão aqui. E tem gente que, por causa de ego, não quer simplificar o alemão porque está no B2, está no C1 e acha que tem que ficar usando palavras de B2 e C1, quando na verdade o próprio nativo está usando o tempo inteiro palavras que vão do A1 ao B1 e eventualmente alguns verbos e palavras de níveis avançados. Então, você que está criando uma ilusão na sua cabeça. Ah, o nativo, ele fala nível C1, né? De vocabulário, não. De vocabulário, não. Vocabulário bem simples. Bem mais simples do que você imagina. Claro, tem expressões idiomáticas, tem gírias que você não sabe e tal, principalmente porque eles não dão nos cursos tradicionais. É claro que dificilmente você vai saber, mas o vocabulário em si, até o B1, vocabulário consistente que você tenha, se você lembrar esse vocabulário, se for algo que está te ajudando para o dia a dia, já é suficiente para você ter uma independência ali no dia a dia. E aí, só voltando então para finalizar, arrematar o raciocínio. Quando você estiver falando em alemão, quiser falar em alemão, relaxe um pouquinho, fale mais devagar. Nada, vou falar rápido aqui para a galera ver que eu tenho desenvoltura. Esquece ego, esquece seu ego. Não, meu, eu quero me comunicar. Vou falar devagar, tranquilamente aqui. Vou simplificar meu alemão para só então, ou, aliás, vou simplificar o português na minha cabeça para só então falar em alemão, já que eu estou pensando em português ainda. Simples assim. Boa noite de Bochum. Caramba, eu conheço Bochum, já fui várias vezes aí em Bochum, festinha de forró, coisa assim. Qual a diferença do alemão da Alemanha para o alemão da Suíça? Não, então, existe um substantivo que é Hochdeutsch, significa alemão padrão. A tradução ao pé da letra é alemão alto, né? Mas não vai para essa tradução ao pé da letra, não, senão vai ficar confuso. Hochdeutsch, alemão padrão. Nos meios oficiais de comunicação na Suíça, eles falam, né, é utilizado o alemão padrão. Só que, infelizmente, com um sotaque diferente, né? Porque é um outro país, então acaba que o sotaque muda, sotaque, pronúncia de palavras, etc. Mas o problema é que, às vezes, mesmo que os meios oficiais de comunicação usem o Hochdeutsch, se você ligar o rádio, por exemplo, eles vão misturar um pouquinho o alemão padrão com o alemão suíço. E no alemão suíço, as palavras mudam bastante, não só em relação à pronúncia, mas também à escrita. E aí é punk, punk, punk. Por exemplo, eu não ensino o alemão suíço. Eu sou focado no alemão padrão e nas gírias e expressões aqui mais da Alemanha. Agora, por que que tem gente da Suíça que acaba se interessando pelo meu treinamento e tudo mais? Porque a galera quer aprender o alemão padrão também. Percebe? Eles querem aprender o alemão padrão. E o alemão suíço lá, eles vão aprendendo, seja no relacionamento com o nativo, seja no dia a dia, consumindo conteúdo, né, filmes, né, Netflix, rádio, etc. E ali, convivendo, vai entendendo e etc. Seus dentes são lindos, são dentes de contato. Além, seus dentes são lindos. São lentes de contato ou originais? Pergunta do dente do olho. Não, não é lente de contato, o olho é preto, né? E os dentes não tem, não tem nada, não. É dente normal mesmo, natural. De que lugar você é? Tem aulas presenciais? Eu moro em Düsseldorf. Mas voltando aqui, Duolingo. Alguém fez uma pergunta se Duolingo é eficiente. Eu já falei sobre isso também em live. Vamos lá conversar sobre Duolingo. Duolingo, você pode fazer, mas você vai encarar como extra. Você fez tudo que tem que ser feito, que eu falei ao longo da live aqui, inclusive mais no começo da live. Se você chegou no final, volte para ver a live, que eu vou postar daqui a pouco. Mas você vai encarar o Duolingo como uma coisa extra. Fez tudo que tem que ser feito, tem tempo, Duolingo. Tá sentado no trono? Duolingo. Tá esperando 10 minutinhos em algum lugar? Pode usar o Duolingo, não tem problema. Tá dentro do trem, indo para uma festa e não vai ter cabeça para estudar ali? Duolingo, porque funciona como um joguinho. Mas eu nem indicaria o Duolingo na real, né? Eu indicaria usar o Anki.
Em vez de usar o Duolingo, eu usaria o Anki para aumentar o vocabulário, porque o Duolingo vai ajudar também nessa questão de vocabulário, né? Em forma de joguinho. Mas eu usaria o Anki, cadastraria no Anki frases que são importantes para mim, importantes para o dia a dia, e não usaria o Duolingo, por exemplo. Mas isso já é um papo já para provavelmente uma nova live. Sim, sou baiano. Próxima, próxima, só para a gente finalizar, vamos lá. É, um outro princípio aqui, uma outra regra no aprendizado de alemão, que é sempre leia uma frase alemã até o final. Sempre leia uma frase alemã até o final. Eu vejo um erro absurdo, principalmente na interpretação de texto. Por nada, Vitório, tamo junto. Obrigadão. Vamos lá. Não, não tem aulas presenciais, não. Não tem aulas presenciais, não. Mas vamos lá. O que é que eu vejo de erro muito frequente? A pessoa começa a ler em alemão, ela tem um texto para ler, para entender aquele texto, e na cabeça dela ela fica traduzindo palavra por palavra. Isso dá maior problema. Jamais faça isso. Em nenhuma circunstância. Nenhuma, nenhuma. A partir de hoje, você está me ouvindo aqui, mas nunca, a partir de hoje, você vai traduzir palavra por palavra em alemão. Você pode até fazer isso depois que você lê a frase inteira. Aí você tá, mas essa palavra aqui, qual o sentido que ela tem nesse contexto? Aí não tem problema você fazer isso não, mas lê a frase inteira uma vez, né? Lê a frase toda, porque aí você vai, às vezes você vai pegar uma frase assim, ó, é, pegar, deixa eu editar uma frase para vocês aqui. Ich habe vorgestern nichts gemacht. Sei lá, pegar uma frase aqui. Vamos lá. O que é que muita gente faz? Ela pega essa frase que eu fixei agora, fixei aí, ó a frase. Ich habe vorgestern nichts gemacht, né? Anteontem não fiz nada, fiquei com a perna para cima, não fiz nada. Olha só, o que é que a pessoa faz? Ela vai ler e ela começa assim. Eu pergunto, né? Ô fulano, qual o sentido dessa frase aí? A pessoa, eu tenho anteontem nada feito. Não, não, não. Não é assim. Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Não vai rolar. Você tem que ler a frase inteira. E quando você lê a frase inteira até o final, você já percebe que tem um verbo no final ali e que essa é uma frase no perfect, que é um tema em alemão envolvendo o passado, né? Então, em alemão tem muito isso. Principalmente para quem já tem aí B1, B2, sabe muito bem do que eu estou falando. Em alemão, tem muita frase em que você vai colocar um outro verbo no final, ou um prefixo de verbo lá no final, que é um an, zu, e assim por diante. Então, você vai ter que ler a frase até o final para entender melhor o sentido dessa frase. Porque às vezes é um verbo separável ali, aí você acha que. A mesma coisa, você vai ler a frase assim, ó. Ich habe einen Hut an. Ich habe einen Hut an. Eu estou usando um chapéu. Qual é o verbo que eu estou usando na frase aqui? Anhaben. Só que se você ler a frase e já começar traduzindo, você vai achar que é o verbo ter. Ah, eu tenho um chapéu. Não, não é eu tenho um chapéu, o sentido. É eu estou usando um chapéu, porque o verbo aqui não é haben, é anhaben. Então você sempre tem que ler uma frase alemã até o final. Então, eu tratei com vocês aqui de alguns princípios que regem o aprendizado de alemão. São 20 no total. Para ter o que aqui? De 4, 5? É suficiente, porque se a gente for trabalhar os 20 aqui, eu vou terminar só meia-noite. Gente, lembrando que dia 19 de fevereiro, segunda-feira agora, começa o nosso grande evento Independência no Alemão, com 3 aulas gratuitas para quem quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. Se você não se inscreveu ainda, só digitar quero, que eu te envio o convite gratuito agora, só digitar quero aqui no Instagram. Se você está no Face ou no YouTube vendo esse vídeo, o link para se inscrever está na descrição do vídeo. Corre, porque o evento começa segunda-feira e você vai receber aulas gratuitas no seu e-mail, no maior conforto, ali que você, para você ver a hora que você quiser, beleza? Trabalhar só mais um princípio aqui, que é muito importante. Ó, cadê?
Isso aqui é legal. É bom finalizar com isso aqui. É bom finalizar com isso aqui. É, curta o caminho. Curta o caminho do aprendizado. Maravilha. Como é que eu vou curtir o caminho se eu odeio o idioma? De que forma eu vou curtir o caminho? O que é que você acha que você pode fazer para você curtir o caminho? Maurício, fala meu irmão, abração, brigadão, tamo junto. O que que você pode fazer para curtir o caminho? Você pode fazer o seguinte, você pode começar a associar o idioma a coisas legais. Passe a consumir mais coisas legais. Pare de ficar associando o idioma alemão com os exercícios de gramática que você está fazendo. Exercício de gramática, principalmente se você não gosta, é chato mesmo. Quem quer ficar decorando um monte de tabela? A partir do momento que você começa a associar o idioma com coisas legais, fica legal, fica massa. Olha uma coisa engraçada, né? Inclusive me perguntaram hoje nos stories do Instagram. Ravili, conta alguma coisa, assim, uma frase engraçada em alemão. Ó, tem uma coisa que toda vez que eu uso, o nativo dá risada. Toda vez que eu uso, que eu usei, todos eles deram uma risadinha pra mim, foram simpáticos comigo. Todos, sem exceção. Passe a usar isso, você que mora no país de língua alemã, você vai ver. Quando a gente perguntar assim, ó, wie geht's dir? Fala assim, ó, alles in Butter. Alles in Butter. Tudo na manteiga. Fala isso, responde assim para você ver. É uma forma descontraída de responder. E aí você tira um sorriso na pessoa, a pessoa te dá um abraço ali, conversa com você e tal. Então é importante que você realmente vá curtindo o processo também de aprendizado. Eu te entendo se você tem um visto ali para renovar, tem que passar numa prova por causa do visto, eu te entendo porque eu passei por isso. É realmente chato, é uma pressão miserável. Mas se você não está nessa pressão agora, se você não tem que renovar um visto, se você não tem que necessariamente passar numa prova nos próximos 2 ou 3 meses, tente curtir o processo. Até se você tiver que renovar visto também, é muito melhor você trabalhar para curtir o processo do que ficar nessa dor. Porque essa dor, essa resistência, essa agonia prejudica o teu aprendizado, prejudica a memorização de informações. Então, tenta assim, cara, já estou aqui tendo que estudar um idioma que eu não gosto tanto, já tenho que, enfim, daqui a 2, 3 meses renovar meu visto, passar numa prova, etc. Eu vou tentar curtir o processo. Eu vou tentar ter um olhar mais curioso, porque se eu colocar peso, vai ficar pior ainda, né? Então, tente encontrar alternativas para gostar mais. Pegue o que eu falei para vocês aqui hoje ao longo da live, e com certeza eu passei para vocês aqui alguns insights, né? Algumas coisinhas que você, caramba, isso aqui faz sentido, etc. Anota no caderno. Isso aqui que ele falou faz sentido. Vou começar a implementar isso. Ah, vai melhorar. Ah, aquela parada que ele falou também, aquele site que ele indicou, eu acho que vai me ajudar. Vai ser legal fazer isso, esse treinamento de texto com áudio, por exemplo. E aí você coloca em prática isso para que o seu processo fique muito mais leve e tranquilo. Beleza? Gente, mais beijão para vocês. Abraço. Amanhã a gente vai fazer uma live muito massa. Amanhã, às 15 horas em ponto, no horário da Alemanha. No Brasil, isso é que horas? 11 da manhã, eu acho, né? 4 horas a menos. Então, amanhã, às 15 horas, eu vou fazer uma live em forma de entrevista e vai ser um tema maravilhoso que vai cair o queixo de vocês. E eu acho que vocês estão passando por isso, inclusive. Muita gente está passando por isso. E vai ser uma entrevista amanhã às 15 horas, horário da Alemanha. Pode colocar na agenda, já anota aí. Amanhã, 15 horas, horário da Alemanha, vai ter uma live, vai ser uma entrevista. Se você estiver no Brasil, 4 horas a menos. Então, ali vai ser mais ou menos o quê? Não, gente, peraí que vai ser o quê? 11 horas, né? Sei lá, sou péssimo em matemática, enfim. Mas no Brasil vai ser 4 horas a menos e a gente vai ter essa live. Ravina, não tem como, eu tenho consulta, eu vou perder, eu tô trabalhando, poxa, não sei o que, sacanagem. Quando terminar a live, eu vou postar. Vou postar a live, vocês assistem, beleza? Amanhã. Beijão pra vocês e até amanhã.